Então hoje nós vamos juntos analisar o Banco Sofisa e eu vou falar para vocês, dar o meu veredito, se eu acho ou não um banco seguro para investir nos produtos de CDBs. Começo aqui fazendo o mesmo disclaimer que eu fiz no vídeo anterior. Eu não sou paga em absolutamente nada para falar bem ou mal do Banco Sofisa. E não só não sou paga, como sendo regulada pela CVM, eu não posso receber nenhum tipo de comissão por falar de algum ativo imobiliário, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é a mais sincera opinião técnica, claro, olhando os balanços, enfim, do Sofisa, e aí dando aí o meu veredito, se eu acho que vale a pena investir nos produtos do banco ou se eu acho que é melhor evitar. O Banco Sofisa, para quem não conhece, foi fundado em 1961, então é um banco que tem bastante tempo aí e ele foca principalmente em empréstimos de capital de giro para pequenas e médias empresas. Então ele atua aí com empresas um pouco mais arriscadas, né? Digamos assim, diferente de um banco ABC que trabalha com médias e grandes, o Sofisa trabalha com pequenas e médias. E o Sofisa veio também se modernizando, fez o Sofisa Direto para abrir contas digitais e também participou de toda essa digitalização dos bancos e vem crescendo até então. E o Sofisa é também um dos bancos que oferece muito boas taxas aí nos seus CDBs. Então, o CDB de liquidez diária do Sofisa, você acha por 105% do CDI. Um CDB de um ano do Sofisa, 110% do CDI. Então, é uma taxa muito legal. Geralmente, ele compete bastante, né, com as taxas do Daicoval. Ambos são bancos médios que trabalham aí com empresas um pouco mais arriscadas e ambos têm taxas bem legais aí no CDBs de liquidez diária e nos CDBs de um ano. Tá? Sobre os resultados do Sofisa, ele vem crescendo constantemente a sua carteira de crédito, exceto em 2024 e início de 2025. Mas em 2017, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a carteira de crédito era de 2,7 bilhões. Já hoje ele tem uma carteira de 5 bilhões. Então ele vem crescendo aí consistentemente um pouquinho a cada ano. Essa carteira de crédito com destaque aí para 2020, que ele cresceu 1,3 bilhão. A sua carteira de crédito, então, um crescimento bem relevante, tá? E essa carteira de crédito é basicamente 51% de capital de giro, então é uma carteira bem voltada aí para capital de giro de pequenas e médias empresas. Mas tem também aquisição de recebíveis, conta garantia e alguns outros produtos. Quando a gente olha a carteira DH, quer dizer, o risco desses empréstimos, a gente vê uma carteira DH que girava em torno de 2,5% num período de 2017 a 2022, mas em 2024 subiu bastante para cerca de 5%. Então é uma carteira aí que sofreu um pouco mais com o aumento de taxa de juros e com toda essa situação econômica um pouco mais conturbada e desacelerada, né? Então, digamos que na margem ficou um pouquinho pior, porque é uma carteira que aumentou bastante, né, o nível de risco, mas ainda assim com nível de risco controlado, e vocês vão ver mais para frente, entregou resultado. Como ele trabalha com pequenas e médias empresas, quando você olha a carteira de empréstimos dele, é uma carteira um pouco mais pulverizada, né? Então, se você trabalhasse com grandes empresas, de repente você não teria tantas empresas de empréstimo assim. Mas como ele trabalha com pequenas e médias, ele tem uma pulverização maior. Então, quando você olha a carteira dele, os 10 maiores clientes, eles correspondem a menos de 8% do total de empréstimos, tá? Então, para você chegar, por exemplo, em 50% da carteira de crédito, você tem que chegar a mais de 100 clientes. Então, só para vocês terem uma ideia, que é uma carteira bem grande e pulverizada. O bom da pulverização é que daí você
evita esses riscos super idiosincráticos ou de um setor específico ou de uma empresa específica. Um pequeno acidente acaba não comprometendo toda a rentabilidade da operação. Então, uma carteira pulverizada é um ponto positivo. Com o aumento da inadimplência que a gente viu aí a partir de 2022, 2023, a gente viu um aumento do PDD, uma redução da margem, né, desses resultados, desses empréstimos e, consequentemente, uma queda também do ROI. Então, quando a gente olha o ROI da Sofisa, a gente vê que ele era, por exemplo, 18% em 2021, que é um ROI bem grande, é um ROI de bancos muito bons, caiu para só 12% em 2023 e no primeiro semestre de 2023 caiu para 8%. Então, foi um número bem ruim, né? Mas que eles conseguiram recuperar. Nesse resultado do primeiro TRI de 2015, eles já tiveram uma volta do ROI e ele melhorou de 12,7% no último TRI de 2024 para 18,4% no primeiro TRI de 2025. Então, eles se recuperaram aí do baque desse aumento de PDD com sucesso. O banco gira com uma Basileia em torno de 14%, que é um nível super confortável. Ele chegou a cair um pouquinho a Basileia em 2024, mas já voltou aí para o seu nível de 14%. Então, em termos de alavancagem, ele tem uma alavancagem saudável. E aí, Marília, o que você acha? Bom ou não? Olha, se você tivesse me perguntado há 2 trimestres atrás, eu ainda ia ficar com um pouquinho de pulga atrás da orelha e falar assim, olha, olhando da Ecoval e comparando com o Sofisa, eu prefiro muito mais da Ecoval, que não mostrou essa piora intensa no resultado no PDD. Mas, olhando que depois eles se recuperaram e já estão mostrando números melhores e que eles têm uma consistência tanto na alavancagem quanto no resultado, no ROI, enfim, eu acho que não tem problema nenhum. Você pode escolher entre o Daicoval e o Sofisa. Tem uma leve preferência pelo Daicoval, que eu acho um pouquinho mais consistente, mas também quando você olha as taxas, às vezes o Daicoval diminui as taxas que ele paga nos CDBs, enfim, e o Sofisa aparece com umas taxas um pouquinho melhores, tá? Então, dá para investir no Sofisa sim, acho seguro do ponto de vista do balanço, eles se recuperaram bem nos últimos trimestres. Ainda não saiu o resultado do segundo trimestre, assim que sair, de repente eu posso dar uma atualizada para vocês, mas certamente estarei atualizando o pessoal do Renda Fixa Pro assim que sair o resultado. Então, como vocês sabem, no Renda Fixa Pro a gente tem aí mais de 60 bancos analisados para ver se eu gosto ou não gosto de investir, além de recomendações de renda fixa do que você deveria comprar. Então, pré-fixados, pós-fixados e tudo, além, claro, do meu Telegram para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, saindo aí o balanço do segundo TRI, eu já atualizo vocês lá no Renda Fixa Pro. E quem não tá no Renda Fixa Pro, trata de ir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você também participar desse grupo super legal, tá bom? Então, pode sim investir no Sofisa e, claro, se vocês quiserem que eu analise algum outro banco, escreve aqui nos comentários que o que vocês pedem, vocês sabem, eu faço, né? Tá bom, vai, eu faço. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até semana que vem.